Bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Hoje, nosso 13º episódio. Particularmente, muito especial para mim dessa vez. Não é brincadeira, não é... Sempre é lógico, todas as outras pessoas que passaram aqui teve algo de especial. Mas essa é, sei lá, eu sempre vi ele como um espelho na minha vida. É uma pessoa que é difícil até falar em palavras, né? Ele é jornalista, roteirista, editor, produtor de programas de rádio e TV, trabalhou na Bandeirantes, SBT, TV Gazeta, produziu diversas matérias aí sobre o futebol. Eu vou falar aqui com meu primo Marcelo Gomes. Eita, nós. Pena que eu não tenho Campos no nome, né, André? Puta que pariu, Marcelo. Porque naquela época os nossos pais eram muito preconceituosos, né? Mas, cara, é um prazer estar com vocês aqui. Programa número 13, para mim é um número muito bom, de boa sorte. Com certeza, né? Seguindo o velho Lobo Zagallo, sempre era o número 13, né? E, cara, prazer, assim, estar com primo sangue, primo irmão, né? Não é primo pariu, de não. Porra, aqui em São Roque costumamos falar que nós somos em 25, né? E a gente tem uma proximidade, gente, né, cara? E muito legal estar com você, porque você é um engenheiro civil de mão cheia, um empresário em São Roque de mão cheia, filho de um tio e uma tia muito queridos. E, cara, quem tem que agradecer assim, a oportunidade de estar aqui sou eu, cara, que está com você. Nossa, mas é recíproco isso aí, você pode ter certeza, né? E você sempre entrevistou. É mais difícil, né, quando é ser entrevistado, né, Marcelo? Não é. Agora não. Porque contar história, tem pessoas aqui que falam assim, poxa, eu tô acostumado a falar, mas não da minha vida, né? Então fale um pouquinho pro pessoal que não te conhece, quem que é Marcelo? Cara, eu tenho uma raiz aqui em São Roque, né? Apesar de eu ter nascido em São Bernardo, minha mãe é de Mairinque, né? Os irmãos Campos aqui são 11 irmãos da família do Ernestino, da avó Abigail. E a minha infância toda eu tenho uma ligação com São Roque muito grande, cara. Com Guaçu, principalmente. Passava as férias lá. Em Mailasque também, com a tia Dona e o tio Cláudio Lambiase, que tem um pesqueiro lá, né? Então eu tenho uma identificação grande com São Roque. E engraçado que esse negócio de jornalismo, a coisa apareceu com a nossa avó. Porque a nossa avó benzia, né? Certo. A avó Abigail Teixeira de Campos, falecida em 98. E lá no Guaçu, eu lembro que na casa dela, a gente, na cozinha dela, fazia fila lá fora da casa para ela benzer as pessoas enquanto estava rolando um almoço, o café da manhã, o jantar, né? E nós brincando lá na chácara, né? E a gente brincando na chácara, aprontando bastante ali, né, cara? A gente teve uma vida de sítio, né? Sim. E eu ficava pensando, cara, o que eu vou ser na vida, cara? Perto do que minha avó naquela época, né? E como que eu vou poder ser útil a um grande número de pessoas na humanidade, né? E demorou para eu descobrir a minha missão no jornalismo, que veio muito da minha avó, porque eu falei, cara, ela faz bem para tanta gente, e como que eu vou descobrir uma profissão que eu possa ajudar as pessoas? E, cara, ela era viva ainda, tinha muito orgulho na época quando ela faleceu, eu trabalhava no SBT. E veio dela, cara, veio dela e da minha infância, de ser muito ligado não só ao esporte, mas ligado à televisão, de assistir televisão, era fissurado na televisão, ficava ligado, televisão, aquilo sempre me encantou, né? Na época não tinha internet, não tinha nada, né? Então eu ficava colado na televisão o dia inteiro, cara, e aí virei um jornalista. As pessoas falam jornalista esportivo, não, jornalista é jornalista, né? Jornalista para cobrir dia a dia, para cobrir tragédia, para cobrir morte, para cobrir crime, para cobrir economia, para cobrir tudo, né? E aí me tornei jornalista e eu acho que eu sou o único da família agora, você é o segundo jornalista levando essa missão que você está fazendo no seu programa maravilhoso, cara. Caraca, e você começou, isso aí que ano que era mais ou menos no jornalismo? Mais de 20, quanto você estava falando? Uns 30 anos atrás começou a... Eu comecei em 1990, cara. Porra, bastante. Eu achava que eu não ia ser nada, André, porque eu, a exemplo de você, do Neto e do Fernando, e do Alessandro, nossos primos, sim, a gente era meio doidinho, né? Então, assim, eu achava que eu não ia ser nada, cara. Muito mulherengo,
putz, cara, filho único, mas assim, nunca fui muito mimado. Em São Bernardo, eu morei num subúrbio, né? Não é um subúrbio, favela e tal, mas era um subúrbio onde você tinha que se proteger para poder sobreviver. Se você fraquejasse lá, nego te jantava. Então eu cresci no meio da malandragem, né? Aliás, muitos dos meus amigos do subúrbio lá de São Bernardo, muitos faleceram porque entraram para... O tráfico, essas coisas. Não tinha nem crack na época, André. Era cocaína e era na veia, baque na veia. E foi a época que surgiu a AIDS, cara. Caramba. Então, putz, cara, os caras tomavam, eu via nego tomando assim, e a reação dos caras, graças a Deus eu nunca tive coragem. E quando um passava pro outro a seringa, ela já vinha contaminada, cara. Então eu perdi muitos amigos para AIDS, cara, que não tinha cura. Sim. Né? E eu não sei como eu sobrevivi com a mulherada, né? Porque também corria esse risco, né? Então era muito mulherengo, lógico, o tempo chega, a gente casa e a gente sossega, né? Mas e aí quando eu entrei na TV Bandeirantes em 1990, na verdade eu fiz um vestibular que eu nem sabia o que era, para que se tratava, eu sabia que era comunicação. Foi colocado lá a princípio, você acha que para sair da rua, vamos dizer assim, a tia colocou você lá e falou assim, viu, vai tentar fazer um vestibular? Não foi a tia, não foi a tia, eu precisava, porque eu repeti a 7ª série, porque eu quis estudar à noite para trabalhar com 13 anos, e aí repeti o primeiro colegial, porque quando entrei no primeiro colegial eu achei que a vida era motel. Com a mulherada linda que tinha no Colégio Brasília lá, cara, eu fazia comercial. Então, antes de entrar na TV Bandeirantes, teve um lance que minha mãe queria que eu fosse ator, que ela queria ser atriz. Aqui em São Roque tinha o Juca Oliveira. Sim, Juca que Oliveira. ela procurou uma época, na década de 60, ela procurou o Juca para ser atriz. Só que o nosso avô, toda atriz era puta. Quem andava atrás de uma motocicleta na garupa era biscate, né? E era um regime muito duro. Então minha mãe, a frustração da minha mãe, dela não ter sido atriz. E aí ela começou, como a gente é de cá entre nós, hoje nem tanto, mas uma época a gente era muito bonito. Então eu comecei a fazer comercial de televisão, Seu pai uma vez me viu no Clube Holmes, eu fazia desfile até. E teve uma vez que teve lá, estava lançando saia para homens, e aí eu, desfilava tudo. Aí fui desfilar de saia, os caras, ei, viado. Aí eu mostrava, fazia assim pros caras, aqui, viado, sabe? Hoje não pode nem brincar mais disso, porque a gente também, né, considera todo mundo ser humano e tá tudo certo. Mas eu, graças a Deus, como sempre gostei muito de mulher, espero que em outras vidas também continue assim. Começou assim, cara, fazendo foto, fazendo comercial. Aí teve uma época que eu fiz um comercial do Babalu, que fez um sucesso muito grande, o Chiclete Babalu. Então comecei, cara, aparecer nas... Mas a tia que procurava isso pra você? Ela ia atrás, cara. Ela que, contratava fotógrafo, me levava em agência para tirar foto, para fazer teste. Fiz muitos testes, cara. Eu desisti, na verdade, dessa história, até chegar no Rambo brasileiro, porque muita gente não vai lembrar, você lembra? O Eduardo nem sabe o que era vivo ainda. Em 86, teve o concurso do Rambo brasileiro, no Gugu, no Viva a Noite, que era um programa que tinha do Viva a Noite. E aí tinha um quadro que era o Rambo brasileiro. E eu, cara, eu sempre fiz judô. Eu sempre gostei muito de esporte, jogar bola, mas eu não tinha talento nenhum. Mas judô eu era bom. E aí comecei a fazer muito peso, com 14 anos, 15 anos fazendo peso. E na época, cara, com ideias de jirico, que todo adolescente, a maioria tem, eu fui numa academia que os caras levantavam 120 quilos de supino. Aí eu falei, como que eu faço para sair dos 80 e levantar 120? Aí os caras, toma esse negócio aqui. Aí eu tomei bomba, cara. Puta que Você tá entendendo? Mas, é lógico, né? Tomei bomba e fiquei gigante. Não tanto igual os concorrentes do ramo brasileiro. Todos quase morreram. Por causa de bomba. Então eu tomei, 8 aplicações, e o que eu levantava 80 quilos de supino com 14, 15 anos, eu comecei a partir para 120, cara. E com 16 anos.
E aí nessa daí surgiu o negócio. Eu desisti até chegar ao Rambo, mas eu desisti da área comercial porque o assédio masculino era muito grande. E eu não sabia lidar com isso, cara. Pô, isso aí você nunca contou. Existe até hoje. Eu acho que antes existia mais. Porque assim, a gente fala hoje assim, pô, o assédio com a mulher. A gente fala assim, o homem assediar a mulher, ou a mulher assediar o homem. Pô, é um absurdo, né? Assédio, a pessoa não quer, não tem essas campanhas, Sim. não é não. Mas, cara, naquela época, o cara que era o produtor, que ia te contratar, ele queria fazer o teste do sofá com você, cara. Caraca, de qualquer forma. Era assim. Não era brincadeira, então? Não era um assédio pesado, de os caras pegarem o telefone nas produtoras da minha casa, não existia celular ainda na década de 80. Então ligavam direto, Marcelo, eu quero você, Marcelo, não sei o quê. Cara, eu comecei a ficar louco, cara, porque eu falei, pô, cara, eu não vou entrar nesse ramo por essa porta, não, cara. Então eu fiz alguns trabalhos, deixei de fazer outros tantos, fiz teatro no Emílio Fontana, mas eu desisti por causa do assédio abusivo, extremamente assim, desumano, vamos dizer assim, quando os caras chegavam para... Sabe quando nós aqui, pô, a gente era novo, a gente se apaixona por uma menina, aí eu vou para cima e vou conquistar, sabe? Sim. A volúpia dos caras era 3 vezes maior do que a nossa, nesse sentido. Caraca. Então, você se sentia, cara, e eles acuado. levam justo ainda pensando, pô, o cara quer ser famoso, então, vai ter que fazer isso comigo. Esse assédio homossexual, também acho que é uma coisa que nunca foi debatida, né, cara? E eu acho que precisa ter esse debate, porque o respeito é o respeito, independente do sexo, da cor, da posição que você ocupa, né? E eu fui muito, com 14 até os 17, 18 anos, fui muito assediado por homossexual. E aqueles caras mais velhos, que, porra, eu vou te fazer um bom contrato. Se eu tivesse a cabeça de minhoca, que eu tinha semi-minhocal, minha cabeça era, eu teria caído. Então, cara, isso me desestimulou muito. Até chegar no ramo brasileiro, que eu já tinha, eu ia pro colégio, as meninas falavam, Babalu, eu era muito forte, né? Fortão, andava de macacão sem camisa, todo folgadão, né? E aí, cara, ali eu fazia festa, né, irmão? Fazia festa e gostava, achava lindo, pô, elas estão aí à disposição, eu tô aqui pra, né? Vem que eu tenho amor pra dar. Mas, cara, e isso daí podia ter desviado muito, eu poderia ter pego AIDS, eu poderia ter embarcado, porque... não tinha cura. Não tinha noção, né, Marcelo? Não tinha ZT, não tinha nada, cara. Então era um período que, assim, de efervescência, cara, dos anos 80, com Legião Urbana. Cara, eu assisti show de Legião Urbana na cara do Renato Russo, assim, cara. Vendo o Renato Russo dançando, e dançava umas danças muito loucas, assim. Eu achava aquilo muito louco, e eu nem sabia que ele era homossexual, cara. E eu imitava o Renato Russo, Cazuza, sabe? Dinho Ouro Preto, Ira, sabe? Cara, a gente é de uma época assim que era uma loucura mesmo, cara, porque, pô, era a efervescência do Brasil que estava saindo da ditadura, a gente nem tinha noção do que era ditadura. Eu lembro que meu pai trabalhou na Volkswagen durante tantos anos e, cara, a gente não podia falar nada sobre o governo, porque o vizinho, ele poderia ser um X9, um cagueta, a serviço do serviço secreto do governo, e você poderia ser preso, cara. Então, quando a gente fala em ditadura, as pessoas falam, vamos voltar à ditadura. Eu vivi a ditadura em São Bernardo do Campo, onde nasceu o movimento do PT, o movimento dos metalúrgicos. Meu pai era metalúrgico, meu pai era contra o Lula. Né? E ele, com os acertos e erros, ele ajudou muito a melhorar o Brasil nessa questão democrática. Entendi. Né? Porque, pô, teve uma época em 78, 79, eu não me lembro bem, eu e minha mãe saímos do subúrbio para fazer uma compra em São Bernardo, e lá estava o movimento dos trabalhadores, uma passeata, o exército na rua, saiu quebrando tudo e sobrou pra gente, cara. A gente saiu apanhando, meu. Nossa. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas falam assim, vamos à ditadura. Cara, ditadura não é brincadeira. Você não... Aí eles falam assim, vamos ter liberdade de expressão.
Não é liberdade de expressão que a ditadura vai resolver, é liberdade de expressão. Se você acha que você não tem liberdade de expressão hoje, porque eu acho que a vida a gente tem que ter regras. Sim. Não é verdade? É óbvio. Eu vou entrar na sua casa, eu tenho que ser educado, eu não vou abrir a porta da sua geladeira, eu não vou dormir na sua cama, não é verdade? Sim, a claro. gente tem, então são regras. É a mesma coisa que a liberdade de expressão. A gente tem que ter a liberdade de falar, mas sem ofender, sem provocar o ódio, sem humilhar as pessoas, né? E hoje tem muitos desavisados que não viveram esse período, que não têm ideia do que é a ditadura. A ditadura, se você não for a favor dos caras, você é preso, você é torturado, você tem o corpo sumido, né? Então, esse daí é um outro aspecto. Mas, voltando à questão da comunicação, e aí chegou 1986, quando surgiu esse programa do Rambo Brasileiro, eu já era fortinho, e aí me convidaram para ir para a SBT para participar. E eu era o mais novo dos caras, os caras muito fortes. Tal. Cara, aí foi uma época assim. Hoje, as pessoas até brincam, muito tempo as pessoas brincam comigo. Agora, recentemente, coloquei na rede social do Rambo. Se você conseguir editar depois, você e o Eduardo, coloca um trechinho para a pessoa ver que ela vai rachar o bico. Você tá no seu Instagram ou tá no YouTube? Tá no Instagram. Marcelo G. _Gomes. Marcelo G. Gomes. Tá lá no Instagram. Tá aberto pro pessoal que quiser ver. Cara, e aí, cara, eu comecei a vislumbrar uma vida. Falei, cara, eu vou ser artista de cinema, vou pra Hollywood, você tá entendendo? E mulherada. E aí, cara, também veio outro aspecto lado, né? Que eu vou falar, eu nunca falei isso daí, vou falar pra você, do Gugu, que também veio com esse assédio pra cima. Pô, tá de sacanagem. Quando terminou o programa, foram 3 apresentações, 2 eliminatórias e uma final. Aí na final, minha mãe levou uma galera de São Bernardo. Uma puta de uma torcida. Que fez uma caravana, as minhas gritando, lindo, lindo, mas minha mãe que levou. Eu não era para ter ganho o programa, porque tinha o cara que ganhou realmente parecia com o Rambo Brasileiro. Eu não. Era moleque e tal. Sim. O prêmio, uma moto e uma passagem para Hollywood para conhecer os estúdios da Universal, alguma coisa assim, né? Entendi. Eu perdi, eu fiquei em segundo lugar no final. E aí, no dia, depois de 3 dias, eu fui lá no SBT, que não é na Anhanguera, era ali na Taliba Leonel, ali na Vila Guilherme. Fui com a minha mãe, menor de idade, ainda para receber um cachê, que hoje seria uns R$7.000. Para um menino de 16 anos, é uma graninha legal. Cara, fui fazer o exército, e depois do exército eu fiquei mais 1 ano parado. Então, assim, era para eu ter começado antes. Eu repeti a 7ª série, porque eu fui trabalhar, repeti o primeiro colegial, porque eu achei que eu era o garanhão, o dono da cocada preta, e depois fiquei mais 1 ano parado. Então, se eu tenho 35 anos de jornalismo hoje, eu deveria ter 38, porque eu perdi esse tempo, né, por descuido, por despreparo, por cabeça da época, por molecão. E aí, mais tarde, eu fui entrar tinha um curso lá, rádio e TV. Pô, que porra é essa, né, meu? Rádio e TV. Eu entendi que era comunicação, mas todo mundo até hoje acha que é para consertar a rádio e televisão. E não é, né? Prepara o cara para ser um comunicador, mas para trabalhar como produtor, como diretor, roteirista, né? Mas mesmo assim não te dava medo de voltar a ser assediado mesmo nessa área? Porque assim, quero fazer, que nem você participou já de vários programas aí de esportes, né? Pra mim entrar ali, será que não vai ser assediado? Isso não passava na sua cabeça depois? Cara, não, porque é o seguinte, o esporte é uma outra parada. O esporte, o jornalismo, a loucura é outra, cara. A loucura é droga, bebida, cachaça, maconha. Na minha época tinha muito negócio de porra, o pessoal cocaína pra caramba, sabe? Era loucura. Só que não tinha essa questão da promiscuidade de assédio assim. Tinha homem com mulher, mulher com homem e tal. Sim. E, redação, meninas lindas, estagiárias. Então, o jornalismo ele é diferente dessa área artística. A área artística realmente tem... Até hoje dizem que tem muito assim, sabe? Sim. Dizem que, ou o cara tem que sair com o diretor, ou o cara tem que ser da turma da cocaína, né, meu? Puta.
Eu não sei provar, é o que eu ouço dizer e, pô, tô há 35 anos na área, então, pô, não tô falando uma besteira, assim, né? Lógico. São coisas que a gente sempre ouve. Melhorou muito, eu acho, que com o pessoal tá mais careta hoje, né? E mesmo hoje, câmeras, celular, essas coisas, inibe um pouco, daí a pessoa tá diminuiu. gravando. Né? E eu acho que é legal, mas ao mesmo tempo não é, cara, porque todo mundo acha que pode fazer alguma coisa assim de comunicação, e a comunicação, assim como a engenharia, como a medicina, ela é uma profissão de responsabilidade muito grande, cara. Sim. Quando você faz comunicação, você não está levando para a casa das pessoas aquilo que você quer, né, meu? Uhum. Eu mesmo, quando entrei na televisão, na TV Bandeirantes, na Metodista, em rádio e televisão, no primeiro ano, pô, ninguém me convidou. Eu não sou... Assim, tem muita gente que entra na televisão e é apadrinhado. Eu não fui. E também não tem nada contra quem é apadrinhado. Mas eu estava descendo uma escada da faculdade da Metodista e tinha lá um anúncio, né? Olha, vagas de estágio na TV Rede Bandeirantes. E, cara, eu queria fazer rádio, eu não queria fazer televisão. Olha que louco, eu gostava de televisão, mas como eu sempre ouvi rádio e fui muito ao estádio com meu pai, Morumbi, Pacaembu, a vida inteira, moleque, assisti muito jogo, eu queria trabalhar com o Fiore Gigliotti, que era um narrador fantástico. E aí quando cheguei lá, ela falou, pô, não tenho vaga para rádio, eu tenho vaga para televisão. Eu falei, pô, televisão onde é? Show do esporte. Cara, o show do esporte que a gente ouve hoje, que a gente vê hoje, não tem nada a ver com o que foi na década de 80 e 90. Caramba. O diretor era o Luciano do Vale, o chefe de redação era Juarez Soares, os repórteres eram José Luiz Atena, Eli Coimbra. O Datena era um cachaça que ia com toda a responsabilidade dele, né? Era um cara que gostava Sim. de tomar uma, mas era um cara assim, genial, com o microfone na mão no campo, pegando uma trena para medir de onde saiu o gol. Chamavam ele até de o repórter da trena, porque ele pegava uma trena para medir de onde o cara chutou até chegar no gol. Então, cara, tinha uma criatividade, era uma seleção de gente capaz de fazer comunicação. E eram poucos veículos de comunicação também, né? Uhum. Então não tinha essa coisa assim de, pô, hoje todo mundo faz. É legal, todo mundo faz, mas se espalhou demais e a gente está perdido no meio do que é conteúdo, sabe? Tanto é que, pô, fake news, né? Pô, as redes sociais, a internet é uma coisa espetacular para a revolução da humanidade, a gente está vivendo isso. Né? Só que ao mesmo tempo, cara, a gente não sabe lidar com isso daí. E aí as pessoas não checam, né? Quando chega uma informação de algum lugar, pô, da onde é? Que a gente sempre fala, qual que é a fonte, né? Sim. A gente sempre falou, e hoje, cara, tem que ser falado cada vez mais. Pô, onde você viu isso? Aí sai no Facebook, meu pai e minha mãe que são, parem com isso, hein? Parem com isso, com o Facebook. Parece que fica o dia inteiro no Facebook e no Instagram. Nossa, o dia inteiro, puto. E aí o que sai lá, eles não sabem se é do G1, do R7, da Globo, da Bandeirantes, da Cultura, da ESPN, onde eu trabalho. Você está entendendo? Ou do Zé da Esquina até, né? Pode ser até uma propagandinha. Pega uma coisa e dissemina isso, cara. Então por isso que a gente está também perdido na questão até política, social, de entender o momento que a gente está vivendo. Porque as pessoas não sabem. Eu acho que agora estou começando a entender qual é o papel do jornalista, porque o jornalista não é você fazer jornalismo. Eu fiz rádio e TV, depois fui fazer jornalismo. Porque rádio e TV eu era produtor e como jornalista eu poderia ser editor e ganhava um pouco a mais. Não muito, porque todo jornalista é duro. Hoje eu não sou mais, porque eu estou há 26 anos na ESPN, graças a Deus. Bocado, né? Mas quem entra hoje lá, pô, começa ganhando um pouco. É difícil, não é fácil fazer. Tem que montar uma carreira, né? A responsabilidade montar uma carreira, você tem que construir uma carreira. E quando a pessoa entra para fazer jornalismo, ou um podcast, ou sei lá, ser influencer, né? Na minha época, influencer era meu pai e minha mãe, né? Hoje tem um monte de influencer, né? Hoje todo mundo é médico, engenheiro, na internet. E a pessoa começa de revestrez, ela começa errado quando ela vai mexer com comunicação, porque a pessoa ela pensa que ela está aparecendo é o mais importante do que a informação que você tem na mão. E não é. Eu acho que o aparecer na televisão, a sua voz no rádio,
o seu texto. Cara, isso daí é uma ferramenta para você levar aquilo que você tem de informação relevante para as pessoas que você vão te alcançar, né? Então tem muita gente que começa, né? Na minha época tinha muita menininha que era bonita e virava apresentadora. E, porra, e aquelas que estavam na redação há tempo ali, ficavam putas, porra. Porque, porra, chegou aquela lá bonitinha e não sabe nada. Isso eu acho que também está mudando um pouco hoje, né? Sim. Eles estão exigindo, pelo menos os veículos de comunicação estão exigindo um pouco mais. Não adianta você chegar lá com, eu quero me mostrar, eu quero aparecer. Um rostinho bonito só, né? Não é o eu, não é o eu. A gente é como eu sempre penso a humanidade. Ou é o nós, e televisão não se faz sozinha, né, velho? Lógico. Com certeza. E as redes sociais, isso também acabou atrapalhando muito com essa parte das pessoas quererem, sei lá, todo mundo é jornalista agora, todo mundo quer dar um médico, principalmente acho que nutrição, na parte de educação física, né? Então acaba atrapalhando um pouco, né? Uma coisa que você tinha comentado agora um pouco atrás sobre o jornalismo, na época de ditadura, que era tudo... não podia ser falado, né? Mas hoje em dia, vocês têm a liberdade, Marcelo, para falar o que querem também? Como é hoje no jornalismo? Que nem você falou, eu entro na sua casa, tem regras, né? Não vou deitar na sua cama, tudo mais. Existe isso no jornalismo ou a pessoa pode falar o que quiser? Não tem censura. Isso não é balela. Quando fala, tem censura, talvez tenha. Eu vou falar porque, pelo conhecimento que eu tenho. Por exemplo, na TV Record, você não pode falar de Nossa Senhora Aparecida. Você não pode falar do Papa. É um tipo de censura direcionada ao público deles. Sim. Eu acho uma aberração, mas não é verdade? É a regra deles, da casa deles. Agora, assim, cara, por todos os lugares que eu passei, eu trabalhei na TV Bandeirantes, eu trabalhei na TV Gazeta, trabalhei na TV Globo, no Auto Esporte um tempo, né? Não tem... Tem uma supervisão de uma chefia que vai olhar o texto, se tem algum jabá no meio, na Globo, por exemplo, eu fiz o Auto Esporte, tinha matéria que eu escrevi lá, ficou 1 ano e meio engavetada até eles conseguirem, que era Rally Paris-Dakar, e eles fizeram um caminhão e tinham vários patrocinadores. Cara, eu não penso quando eu vou fazer uma reportagem sobre o patrocinador. O patrocinador tem que aparecer, se a pessoa põe um boné, põe uma camisa, é o ganha-pão da empresa onde ele está. Eu penso no conteúdo, mas na TV Globo, por exemplo, essa matéria que eu fiz, acho que era Dinossauro do Deserto, do André Azevedo, pilotando um caminhão que ia para o Rally Paris-Dakar, e a gente fez uma matéria linda dele treinando em umas dunas. Eu escrevi a reportagem, ela não ficou 1 ano e meio não, ficou acho que uns 7, 8 meses engavetada, até todo mundo conseguir, do departamento comercial da Globo, vender cada selinho que aparecia naquele caminhão para pôr a matéria no ar. Nossa. Então, cada um tem um jeito de trabalhar, né? Eu na ESPN, eu estou há 26 anos, cara. Assim, se teve, foi uma vez que o diretor pediu para eu tirar uma matéria do ar, porque o Ike Batista ameaçou tirar todas... Ele nem tinha patrocinador na ESPN, mas ele ameaçou falar com todas as agências de São Paulo para tirar todos os patrocinadores, e aí o diretor, na época, titubeou, que não era o José Trajano, que o José Trajano bancava tudo, e aí ele pediu para a gente tirar essa matéria do ar. Eu fiquei inconformado com isso, peguei a matéria e fiz uma loucura, que eu também vou confessar para você que eu não contei para ninguém. Foi em 2000 e talvez 13, 14. Eu peguei essa reportagem, falei, não vai ficar assim não, saiu do ar, o Ike Batista não vai me vencer não. Eu e o Roberto Salim que fizemos a matéria. Era uma matéria que chamava Davi contra Golias. Pegamos um atleta negro do Rio de Janeiro, que estava falando sobre a pista que ia ser concretada antes da Olimpíada, ali no Célio de Barros. Eu vi isso aí. Viu? Exatamente. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei essa reportagem, fui para Brasília fazer uma matéria lá com, na época, o Ricardo Leiser, que era secretário de esportes do governo, e fui na casa do maluco do amigo meu, lá em Água Santa, Águas Lindas, Lindas Águas, não sei, ali perto de Brasília, e ele postou no YouTube. Então tá lá essa matéria que
foi retirada pelo diretor à época da ESPN. E eu fui até lá e coloquei no YouTube e falei, pô, cara, as pessoas só conhecem essa história do Eike Batista. Tanto é que aconteceu o que aconteceu com o Eike Batista. Não é verdade? Sim. Caiu a máscara toda, né? Do poderoso, daquele cara que foi até entrevistado pela repórter da Globo, a Lídia Brondi, não sei se é não é Lídia Brondi, é outra repórter. Enfim, então, cara, assim, eu aprendi a ser combativo. Para mim, assim, André, se cair uma reportagem no meu colo de denúncia, eu vou atrás, cara. Se eu descobrir alguma coisa, eu vou atrás. E, cara, eu não vou desistir enquanto não der. Então eu fiz muita coisa, arrumei muita confusão no esporte, porque o esporte ele parece ser mais suave. O esporte é tranquilo. O esporte não é tranquilo. O esporte existe corrupção, existe assédio sexual, existe doping, existe roubo, existe tudo que uma sociedade tem, o esporte tem também. Então, assim, eu fiz muita coisa contra o Comitê Olímpico Brasileiro, contra o NUSMA, né? Já fui ameaçado, né? Eu imagino. E processo assim, quando eles ameaçavam entrar, eles não entravam porque a gente também tinha um cuidado para escrever, né, cara? Você vai denunciar, você não é maluco de chegar e falar, pô, o André fez isso, não entregou a piscina aqui para casa da nosso lar e recebeu o dinheiro. Cara, tem que ser provado, velho. É lógico. Eu não posso sair falando. Então, assim, tem técnicas para isso, né? Mas é uma dor de cabeça muito grande, faz a gente ficar mais velho, faz a gente ficar mais triste, faz a gente ficar... Ao mesmo tempo que cresce, né? Porque isso também vai te dar muito mais visibilidade. Tem que ter muita coragem para fazer. E assim, cara, eu quero deixar bem claro. Esse episódio do Eike Batista foi em 2013, 14... Foi o único que aconteceu, né? Eu estou revelando agora, mas nunca a ESPN, com os diretores agora, o Carlos Maluf, o João Batchauer, o João Simões e o próprio Trajano, nunca eu tive, não põe no ar, não vai fazer. Entendi. Porque é o seguinte, se você fizer uma matéria de denúncia, você tem que ter um amparo de quem está por trás, a sua chefia, que os caras têm que bancar e tem que confiar em você. Né? Tem que ir até o fim. Então, cara, e não é todo mundo hoje em dia que tem coragem de ir para esse... Porque, cara, você pode ser morto, meu. Imagina. Tem uma repórter muito querida nossa que trabalhou com a gente, a Gabriela Moreira, que hoje voltou para a Globo. Ela é sobrinha da Miriam Leitão. É uma querida. Eu falo, cara, você é muito... Cara, eu achava que eu era corajoso, você, meu... Então hoje ela voltou para a Globo, foi para o esporte, não se deu bem, denunciou o Cruzeiro, acabou com o Cruzeiro, foi ela que denunciou no Fantástico o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou àquela decadência toda, 3, 4 anos atrás, foi ela que denunciou. Não se deu muito bem no esporte, semana passada ela estava fazendo uma matéria sobre milícia e Comando Vermelho, como que está no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Senhora. Você imagina se o marido dela dorme, filho dela dorme. Tem que dormir com o olho aberto. Né? Então é muito complicado mexer com isso. Apesar que eu acho que no Brasil, não os rincões do Brasil, que se você for fazer isso na Amazônia, no sertão, onde existem os coronéis, né, a coisa é mais complicada. Mas se você mexer com tráfico, com essas coisas, você vê o que acontece. Não é para qualquer um. Mas eu faço matérias de denúncia, gosto de fazer, eu acho que é o papel do jornalista. A gente, cara, quando a gente se forma em jornalista, é a mesma coisa do médico fazer aquele juramento lá, né? Sim. Cara, eu não posso mentir, irmão. Caraca. Eu não posso mentir. E qual conselho que você daria para quem quer começar nessa profissão, então, Marcelo? Vale a pena? Não vale a pena? Assim, tem toda essa periculosidade, ela é desvalorizada, né? Cara, eu estava até pensando, esses dias a gente esteve aqui com o Vander Luiz e eu sou muito fã do Carlos Melo, né? Que são velhos guerreiros aqui de São Roque, né? Sim. E eu fico pensando, cara, como que os caras conseguem... Eu falo até arrepio o braço. Como que esses caras conseguem sobreviver com o jornalismo numa cidade pequena? Muito difícil. De alguma forma conservadora, né? Que eu conheço São Roque, eu sei como é que é. Então, assim, cara, é uma vocação. Não é eu quero fazer, como eu falei, não é você querer fazer jornalismo para aparecer na televisão fazendo passagem, né? Quando a gente pega o microfone e fala para a câmera, a gente chama de passagem. Não é isso aí, cara. Se você pensar em fazer jornalismo para aparecer na televisão, você já está começando errado.
Entendi. Você tem que entender o que é notícia, para que serve, como que... Se você é uma pessoa que gosta de investigar, ler, fuçar, questionar, eu acho que o principal para a pessoa entrar para o jornalismo é isso aí. Você é uma pessoa questionadora. Você vai falar para mim, não, minha piscina aqui, não sei o que, eu tenho esse de azulejo, tenho de acrílico, tenho... por quê? Por quê? Onde vai? Como que você vai colocar? Quanto tempo dura? Você tem que ser um questionador, cara. Você tem que ser uma pessoa inquieta. Se você for inquieto, e assim, para fazer jornalismo também, tem que entender que rede social, mídia social, é uma coisa. Podcast também é uma coisa, dependendo do jeito que a pessoa toca, uma ferramenta que pode ser muito bem aproveitada. O conteúdo que eu falo, né? Sim. Que as pessoas falam, uau, o melhor conteúdo, né? As pessoas não sabem o que é o conteúdo. Muitas pessoas não sabem. Mesmo os jornalistas novos que trabalham comigo na ESPN, o cara vai no mecânico, assim, ele acha um glamour, tá lá. Pô, e não é, cara. O jornalista ele tem que ser inquieto, fuçador, ele tem que ir para cima, por quê, e aonde, pegar o telefone, ligar para a fonte, conversa e vai na outra, e ter um talentozinho para poder desenvolver um texto, para contar uma história. Entendi. E é uma função muito importante, cara, ainda mais, como a gente já disse um pouco aqui, no meio de um tempo hoje que a gente tem muita fake news, é muita mentira, cara. Então o jornalismo não é isso. E eu costumo até falar pro meu pai, mas eu li no jornal, eu li na televisão, eu vi na televisão, eu li no livro. Cara, a gente precisa questionar tudo isso. É lógico. Até o que vai para a televisão, tem que ser questionado. Até o que vai para um livro, sabe? Os livros que a gente tem da história do Brasil não contam a história da verdadeira, conta a história do Brasil, que a gente vai descobrindo, andando os rincões aí do nosso país, né? Então, o jornalista ele tem que ser... ele tem que gostar de se aventurar sem ser aventureiro. Sim. Você tá entendendo? Lógico. É uma aventura profissional, cara. Eu tô lá, cara, eu tô na Amazônia, cara. Eu preciso contar aqui a história do garimpo ilegal. E aí, como que eu vou fazer isso daí? Aí você precisa se programar para isso. Qualquer matéria que você vai fazer, por exemplo, eu tô aqui em São Roque e estou produzindo uma reportagem de uma menina que saiu de uma cidade que chama Miguelópolis. Ela não foi para o ar ainda, vocês vão ver. É uma cidade que chama Miguelópolis, em Tocantins. Ela foi estuprada pelo pai, pelos tios. Nossa e por um Senhora. Prefeito da cidade, um político da cidade. Meu Deus. E todo mundo ameaçava matá-la se ela contasse. Então, durante um tempo da adolescência dela, infância e adolescência, ela foi estuprada. Ela fugiu da cidade, hoje ela é uma jogadora de futebol. Você tá entendendo? Então, cara, não é uma história pesada, mas é uma história pesada. Fantástica. Sim, superação. Ela ainda não contou essa história. Eu não vou falar o nome aqui, porque senão eu vou dar para sua audiência, alguém vai correr na frente e eu não sou tonto nem nada, eu vou perder. Até cortar já. Eu vou perder esse furo de reportagem. Não, jamais. Mas assim, como que eu vou convencê-la a falar? Porque tem dor no meio, tem trauma, tem desilusão, tem medo, tem pesadelo. Ela passou por tudo que é ruim, cara. Só que em cima de tudo que ela passou, que é muito ruim, que é inimaginável pra gente. Imagina se a gente fosse menino, criança, ser estuprado pelo pai, cara. Pelos prefeitos. Pelos políticos. Como que a gente ia crescer? Como que a gente ia sobreviver? Como que a gente ia reagir? Então, cara, eu tô conversando com ela topou falar, cara. Ela só não vai falar o nome das pessoas que abusaram dela. Mas ela provavelmente vai virar uma porta-bandeira, vamos dizer assim, de uma causa que precisa ser debatida, cara. Que dentro de casa tem pessoas que têm filhos e não têm condições nenhuma de ter filhos, porque são doentes, são psicopatas, são... ou tem filhos como se fossem porcos e vão largando na rua, como se fossem animais. Então ela, cara, é uma sobrevivente que venceu. Ela fugiu da cidade dela, hoje é uma jogadora de futebol e, cara, ela tem muito que falar para poder, mais ou menos como eu, com a minha questão da visão. A gente vai já entrar nisso aí logo. E, bom,
acho que já vamos começar então a entrar isso, né, Marcelo? Que você tem essa parte da deficiência e acaba vindo com o nome desconforto produtivo nosso, né? Sim. Algum momento da sua vida, nessa parte aí da deficiência visual, como foi esse processo seu? Como está sendo isso para você, na verdade? Cara, é difícil isso. É difícil, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem pessoas que têm problemas mais difíceis que a gente. Então, o meu problema não é mais difícil do que o teu, do que o do Eduardo, da sua mãe, da minha mãe, do meu pai. Tem pessoas que estão deitadas numa maca hoje no hospital sem conseguir fazer um movimento e com a mão. E que querem pegar uma arma para dar um tiro na cabeça e se dá, né? Cara, eu tenho problema na visão desde criança, né? Eu tinha estrabismo, com 7 anos eu operei. E aí, muito tarde, cara, eu fui descobrir que eu tinha uma doença que se chamava retinose pigmentar, né? Na nossa família, graças a Deus, ninguém tem. Eu fui o sorteado, né? E a retinose pigmentar, a retina é aquela pelinha que quando você quebra o ovo, tem a casquinha do ovo, tem uma pelinha ali dentro. A retina é praticamente aquilo ali, né? Ela é muito sensível, né? E a minha, ela tem um problema degenerativo ali. Só que a retinose pigmentar, ela leva a cegueira total aos 16 anos. Eu estou com 55. Olha o lucro que eu estou. Pô, bastante. Então, assim, eu perdi o meu olho esquerdo em 2008, que daí foi caindo. Ali eu descobri a retinose pigmentar, né? Eu tinha essa doença. E com o olho direito, eu fiquei durante muitos anos com 70%, 80% de visão, até dirigia. Chegou uma época que eu estava batendo muito carro, falei, pô, agora eu preciso parar, porque senão eu vou matar alguém, eu tenho que ter responsabilidade, eu vou me arrebentar, né? Só que de uns 5, 6 anos para cá, ela começou a acelerar o processo degradativo de progressão da doença, né? Então agora está muito difícil, porque eu tenho 10% só de um olho. Mas isso, cara, eu até falo, quando alguém vê assim, pô, estou andando com você, você me trouxe até aqui, eu ponho a mão no seu ombro, onde eu não conheço, eu posso tropeçar, posso me machucar, posso machucar alguém. Então, eu aceitei assumir isso daí de uma forma menos dolorosa, não suave. Suave nunca vai ser, muito difícil. Mas isso também me abriu canais de sensibilidade que até então não tinha, para contar uma história, para ouvir uma pessoa, para entender aquele problema, para poder contar aquela história sem que eu faça a pessoa que já está debilitada, vamos dizer assim, machucada. Eu não vou fazer a pessoa ficar pior, eu vou colocar a pessoa para cima. Então, cara, eu sou hoje deficiente visual, né, com baixa visão, há uma diferença muito grande. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, o cara é cego. Daí eu falo, cara, deixa eu explicar, eu não sou cego ainda, eu tenho baixa visão, eu consigo ler o meu celular de perto. Já tive problemas no aeroporto, por exemplo, né, de pegar a fila dos deficientes, que eu não recomendo pegar não, nem para os idosos, que a outra anda mais rápido, porque tem mais atendente. E aí um dia eu peguei, eu estava indo para Porto Alegre fazer uma reportagem com 100 anos do rádio, 3, 4 anos atrás, do Pedro Ernesto Bernardin. Aliás, um abraço, Pedro Ernesto, me arrependo de ter feito a matéria com você, mas tudo bem. E aí eu fui para lá e na fila assim, cara, eu estava junto com outro repórter, produtor, muito amigo meu, Rafael Valente, e quando a gente chegou assim, o cara passou por mim e começou a gritar, tipo um sábado, 6 horas da manhã, porque o voo era 7h30, começou a gritar, esse cara não tem que estar aqui, esse cara não tem que estar aqui. Daí ele passou por mim e eu falei, pô, ele tá falando de mim, cara. Caraca. Eu tentei pegar ele, não faça isso também. Tentei pegar ele pelo colarinho, porque eu sou judoca faixa preta. Se eu sair na mão com alguém, a longa e média distância eu posso apanhar, mas se eu colar, é um problema. Para finalizar, é 2 palitos. Aí eu tentei pegar ele pelo colarinho e ele escapou. Daí eu falei, puta que filha da puta. Falei, agora, né, meu? E aí eu falei pro Rafael, Rafael, nós vamos sair daqui, fazer o check-in, despachar o equipamento, que ele estava levando muito equipamento, né? Falei, você vai me levar até o cara. Ele falou, Marcelo, você me promete que você não vai bater no cara. Eu falei, não sou agressivo de bater, mas eu preciso falar uns negócios para ele. Aí ele me levou na frente do cara. Cara, eu gritava na cara dele, sabe quando você grita de cuspir? Eu falei, você sabe o que é baixa visão?
Você é médico oftalmologista? Você me conhece? Você sabe por que eu estou ali? Você acha que eu sou mais um brasileiro que na sua cabeça é o brasileiro querendo tirar vantagem e está querendo ir aí para acelerar? Você sabe dos meus direitos? Você é um merda. Aí gritei na cara dele a segunda vez, você é um merda. Aí apareceu a mulher dele, a filha dele estava atrás de um obstáculo ali, de um pilar, obrigado, Eduardo, de um pilar escondida com vergonha do pai. E na hora que eu comecei a gritar com ele, dar esse sermão, pô, sabe o aeroporto de manhã, sábado de manhã, tá todo mundo... Atenção, todo mundo. Cara, virou um silêncio assim, Absoluto. Parecia, sabe, cara? E aí tem essas coisas, tem pessoas que julgam a gente assim, olha e fala, puta, o cara é coitadinho. Cara, eu não sou coitadinho, eu não sou. Eu tenho essa deficiência, eu tenho que lidar com isso. Ninguém vai lidar por mim, não queria que também passasse esse problema para ninguém. Tenho fé que amanhã ou depois tem algumas coisas que estão acontecendo aí, como célula-tronco, olho biônico em Baltimore, tem um monte de coisa acontecendo. Mas eu acho que eu tenho que passar por isso para aprender alguma coisa. Mais que missão, isso. né? Hoje, sem tantas dores, que eu já pensei em suicídio, cara. Já tive pensamentos suicidas, de acabar com a minha vida. Eu falei, cara, eu não vou suportar. Como que eu vou escrever? Eu já estou com dificuldade para escrever no computador, né? Mas eu estou lutando. O olho às vezes parece que sai... dá a impressão que sai sangue, assim, sabe? Sim. De estar escrevendo e estar... Forçar, né, de forçar a visão. Mas, cara, eu vou fazer isso até o fim. Se eu perder a visão, já estou vendo outras possibilidades. Cara, hoje a gente vive um mundo com... Putz, cara, só não tem jeito para a morte, cara. Tudo tem jeito. E vai cara. chegar o dia da morte. A medicina está, muito... O jornalismo não está evoluindo como a medicina, mas ainda bem que a gente vive a tecnologia, esse momento. Você imagina a gente nascer 100 anos atrás, na época dos nossos avós, cara? Sabe? Você era picado por cobra, você tinha que chamar uma benzedeira para fazer uma oração, para aquela cobra chegar lá e tirar o antídoto e te salvar, cara. Tuberculose, pneumonia... putz, cara, quantas doenças, né? Pô, hoje o câncer está começando a descobrir coisas em que a pessoa consegue viver mais. Então, assim, eu não posso reclamar, sabe? Sim. Eu tenho uma certa dor, lógico que, putz, cara, tem hora que desanima, tem hora que, putz, eu enxergo determinadas coisas, sabe, cara? Mas eu enxergo outras. Eu enxergo outras que poucas pessoas conseguem ver com 2 olhos perfeitos. Então, diante disso, assim, em 2015, a pessoa que me ajudou muito foi o Osmar Santos, que sofreu um acidente na Transbrasiliense em 1994, inclusive agora fez 30 anos. Para quem é novo não vai saber, mas pesquisa aí no Google, Vai Garotinho que a vida é sua. Coloca Vai Garotinho que a vida é sua, ESPN. Tem um documentário do Osmar Santos, vocês vão... Osmar Santos, cara, em 2015 eu estava começando a cair demais a visão. Certo. E ele sofreu um acidente, que ele perdeu massa encefálica, ele ficou... ele perdeu a ferramenta dele de trabalho, que era a locução. E o Osmar Santos foi um narrador tremendo, fantástico. Um fenômeno, sabe? E ali, cara, eu aprendi com ele que é o seguinte, ele e os irmãos deles me explicaram o seguinte, se você está com um copo na mesa e você bate a mão naquele copo, independente se é café, cerveja, pinga, cachaça, água... Você bateu a mão no copo, o copo caiu, aí você levanta rapidinho. Puta, caiu um monte, não caiu um monte? Sim. Caiu um monte. O que sobrou naquele copo? Então é esse o raciocínio que eu tenho. Eu tenho isso no copo ainda, e eu preciso lutar com isso. Eu não posso, por exemplo, eu tenho uma filha médica, né, eu tenho outra filha cabeçuda que nem o pai, a Estela Gomes, que trabalha na TV Globo, jornalista, repórter da TV Globo. Eu falo cabeçuda, mas eu tenho um orgulho, né? Sim. E dela e da médica, eu tenho uma esposa, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, tenho você, meus primos, tios, amigos, queridos, que respeitam, que torcem para a gente, torce pelo outro. Então, cara, eu não posso me entregar. Eu não posso me entregar, eu não tenho direito de me entregar, cara. E como eu sou muito da doutrina espírita, eu acredito muito nisso, eu não quero voltar, né? Quero. A gente, né?
eu acho que tem alguma coisa que eu preciso aprender com isso, cara. Alguma coisa eu fiz, ou é algum... Eu não fico pensando, o resgate do passado, no voo no sítio do voo lá, eu arrebentei com aqueles cupim, matava cupim pra caramba. Foi por isso que... Sabe? A galinha lá do voo lá também, né? Então, não é verdade? Então, cara, ou as mulheres que eu fui muito mulherengo e namorei, fiz muita mulher chorar. Cara, alguma coisa eu fiz, cara. E alguma coisa eu tenho que resolver. E não posso desistir. É lógico, né? Não, né, Marcelo? E isso que sirva para todo mundo, cara. Porque, putz, cara... E o Osmar, com tudo, eu aprendi com ele, é assim, ele dá valor à vida. Não se esqueçam, puxam, vai garotinho, que a vida é sua, ESPN. É um documentário assim que a minha psiquiatra e a minha psicóloga usam para o tratamento dos pacientes delas. Cara, o cara perdeu tudo, que é a ferramenta dele de trabalho, mas ele dá valor à vida. Ele fala, vida, Deus, muito bom, sol. Então, assim, cara, eu tô com ele sempre. O Osmar Santos é o meu remédio. Toda semana a gente almoça, se reúne, né? E para um cara, assim, para um Brasil que não tem memória, um Brasil que olha para as pessoas, o Osmar Santos, coitadinho. Não é coitadinho. Ele perdeu o movimento da mão, ele pinta com a outra mão e abre com o próprio pincel, ele abre a tampinha das bisnaguinhas dele de tinta e faz, e parece que baixa o pai dele, que era um tal de Seu Romeu, que era uma pessoa fantástica, de Oswaldo Cruz, um curandeiro também. Então, sabe, cara, a vida ela tem que estar em primeiro lugar. Sim. E a gente precisa saber lidar com isso, cara. A vida dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Então a gente precisa trabalhar da melhor forma com a vida, cara. Eu preciso seguir nisso. E assim, quando alguém chega assim, teve até uma vez que eu fui num lugar ali levar um quadro para fazer uma moldura. Aí eu saí com meu amigo assim, daí a mulher falou assim, ai, coitado, tão novo e cego, né? Eu falei, Marcelo, volta lá, o meu amigo. Eu falei, vamos lá. Oi, tudo bem com a senhora? Eu falei, deixa eu falar, eu ouvi a senhora falando, não faz mais isso não. Sabe por quê? Porque, cara, em vez de você me colocar para cima, você me coloca para baixo. E eu não sou coitadinho, sabe? Sim. Eu tenho uma história, eu tenho vida. Eu não falei para ela que eu sou um jornalista, eu não falo isso para ninguém. Mas eu falei, putz, cara, eu tenho uma carreira, eu tenho uma família, eu construí coisas, né? E quero construir mais. Então, só como uma sugestão para a senhora, não faz mais isso. Porque se a senhora fizer isso daí com um mendigo, todo mundo é gente. Sim. Todo mundo precisa ser olhado com carinho. Então, incentive a pessoa a ficar para cima e nunca para baixo. Eu não sou coitadinho. As pessoas não estão preparadas, né, Marcelo? No geral, assim, para qualquer tipo de deficiência, para lidar com isso, né? E a deficiência, André, é uma tese que eu também aprendi a lidar, não por raiva da minha, para combater as outras pessoas. Eu defendo uma tese que todo mundo tem deficiência. Todo mundo tem. Todo mundo, de alguma forma. E assim, tem deficiência de melanina, tenho deficiência no olho, eu tenho deficiência no dente, tenho deficiência numa válvula do coração, tenho deficiência no rim, nem sabe que tem às vezes. Quantas pessoas morrem, nem sabe que tem um problema de coração, tem uma deficiência. Eu tenho a deficiência de não saber amar, eu tenho a deficiência do ódio, eu tenho a deficiência da inveja, e a pior delas é a deficiência de caráter. Essa aí. Né? Então, cara, eu acho que eu tenho uma missão em cima disso também, com isso que eu tenho, eu vou começar agora a frequentar, depois de muita resistência, o Instituto Dorina Novil, em São Paulo, que é especializado em reabilitação de pessoas com baixa visão e pessoas com cegueira total. Eu vou para lá, vou aprender. Se tiver que aprender o Braille, depois que fechar tudo, eu vou aprender o Braille. Fazer o quê? Eu quero mexer com argila. Eu falo muito isso para minha psicóloga. Lá no sítio do vô, lá no Guaçu, lá no finalzinho, sim, tinha um riozinho que a gente dava. Você lembra que eu dava piruleta? O Zito, nosso tio Zito, dava pirueta lá e eu imitava ele, eu era o sobrinho doidão. E quando caía no rio, lá no canto tinha argila, assim. Todo rio acho que tem, né? O rio. Você pega a argila mesmo, barro branco, né? Eu sempre fui encantado com aquilo, cara. Com uns 5 anos de idade, quando a gente
você nem tinha nascido ainda, mas depois você veio. Você fala muito que você era tirado por mim, né? Você, o Neto. Você ensinou a gente a andar de moto, por ser mais velho. Então, cara, eu tenho uma questão com argila, eu não sei se eu vou mexer com isso, cara. Não sei se eu vou ser artista plástico depois, se eu perder a visão ou não. Eu tenho uma fé ainda. Eu acho ainda, acredito muito. Então eu não posso desistir, cara. E eu preciso fazer com que essa missão que eu tenho de ser um problema, e falar, cara, é um problema que eu vou resolver e vou me lidar bem com isso. E qual que é o seu problema? O seu problema não é menor que o meu, ou é maior que o meu. Todo mundo tem problema, cara. O meu é esse daqui, cara. E eu preciso saber lidar com isso. Saber lidar com isso daí, isso aí. Então, e você nunca pensou em escrever um livro? Cara, sobre sua história? Já me falaram isso daí, né? Cara, eu assim, pô, André... Você tem tantas histórias, mas era tão bonito, Ayrton cara. Senna, Sócrates, Tele Santana, Larry Bird, Alan Prost. Cara, puta, Pelé várias vezes, eu tenho séries com Pelé. Cara, tudo que você possa imaginar eu já entrevistei. Né? Imagina. E eu quase não tenho fotos Google, Gustavo Kirchner que não estava voando, pô, sabe? E eu não tenho foto com esses caras, eu não sei, cara, eu me acho igual a todo mundo. O lance de falar, putz, a Estela, minha filha, queria fazer um documentário comigo, né? Ô pai, vamos fazer um dia, até tem uns amigos editores, a gente edita, os caras queridos. Eu não me acho, cara, importante. Eu acho que eu sou parte da sociedade e sou igual a todo mundo. Então não tem esse lance assim, ai, putz, cara, às vezes a minha mãe fala assim, ele é jornalista de São Paulo. Mãe, para, eu fico com vergonha. Não sou jornalista. Cara, o jornalista, eu acho que quem é mais importante do que eu na minha profissão é o professor. Né? A gente tem aqui em São Roque a Terezinha de Campos, sim, a Glaucia Regina de Campos, nossa prima mais velha, e a Clenira, agora a Clara, a Carlinha do Zito, filha da Clenira, né? Que são professoras. A Carla é a única que está no Iguaçu dando aula, né? Faz tempo que eu não vejo. Um beijo, Carlinha Pereira. Então eu acho uma profissão de professor tão nobre, cara, que a minha é irrelevante. Não é irrelevante. Ela tem uma relevância importante, mas ela não é, putz, cara, o jornalista. Cara, eu sou igual um cara, o cara que tira o lixo da sua rua. Esse cara não é importante, cara. Imagina se não tivesse o cara. E além de tudo, ele é um atleta, que ele é corredor, não é verdade? Cara, todo mundo tem importância, cara. O pipoqueiro, todo mundo faz a economia girar, né? Mas Marcelo, eu acho que assim, você tem uma história muito bonita, né? E também com tudo que você passou, lógico, você fez bastante, vamos falar, fez merda pra caralho da juventude. Acho que por causa disso a visão foi caindo. Né? Eu gostava muito eu gostava muito de moto, cara. Eu gostava muito de moto. E assim, cara, eu ia me matar em cima de motocicleta. Meu pai que diga. Às vezes eu meu pai Seu pai, é verdade. E teve uma vez que eu vim de São Paulo para São Roque também, cara, eu virei 210 na Castelo Branco, cara. Imagina se fura um pneu, pega alguém. Então, putz, cara, as coisas são... Deus escreve certo por linhas tortas. Então, agora sim, talvez um pouco mais velho, aí eu possa ter... Porque eu tenho uma ânsia, uma vontade, uma coisa assim, de ajudar, como você faz com o seu podcast. Eu penso assim, nas minhas orações, eu sempre falo que eu possa ser útil ao maior número de pessoas na humanidade e na espiritualidade. Eu quero ser útil, cara. Eu quero, cara, de que forma que eu posso chegar e fazer alguma coisa legal. É que acho engraçado. Não é uma caridade da grana. Sim. Eu ajudo muitas pessoas com as minhas reportagens. Sabe, muitas pessoas, muitas. Tem um goleiro Manga, o Eduardo, que é ligado no futebol. O goleiro Manga foi à Copa de 66, foi um ídolo no Botafogo na década de 60, campeão brasileiro pelo Inter, Grêmio, né? Botafogo. Então o Manga, cara, é um cara assim, um goleiro que... ele abandonou a esposa, os filhos, foi para o Uruguai. Foi ídolo nacional lá no Uruguai e tal, não sei o quê. Se perdeu nos jogos, né? Vai sair até um livro dele aí, logo mais aí.
E aí, cara, eu fiquei sabendo que ele estava no Equador, em Quito. Isso daí foi 5 dias antes da pandemia. E aí eu encanei que eu queria buscar o cara em Quito para trazer, que o sonho do Manga era vir para o Brasil para assistir um jogo do Botafogo antes de morrer. A ideia dele era essa. Falei, porra, volta boa. Houve uma resistência muito grande de alguns pensadores lá do canal, mas eu consegui convencê-los. Meu pai mesmo falou, pô, vai entrevistar o Manga tá cagando e andando pro Brasil, você vai fazer o Manga. Outros falaram, pô, o Manga não sabe falar, não sei o quê. Olha a história. Chego lá em Quito, porra, na mão, né? Porque, pô, a televisão investiu uma grana, pô, vou até o Panamá, do Panamá pra lá, hotel, carro alugado, equipamento, diária, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tenho que fazer Tem que dar certo. Tem que dar muito certo. E aí, cara, quando eu tô entrevistando ele lá, pô, um senhor de 82 anos, na época ele tinha 82 anos, ele começa a chorar. E eu não posso ver ninguém chorando, irmão. Aí ele chorando, eu quero voltar pro Brasil, que aqui eu não tenho nada. Cara, eu falei, puta, como que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei que eu tinha o contato do Stepan Ercecian, que é um ator da Globo, que fez o Chacrinha, botafoguense, tem um trabalho espetacular no Retiro dos Artistas, ele é o presidente do Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro há muitos anos. Aí liguei para a assessora dele, para não atropelar, falei para ela assim, putz, cara, eu tô com uma história aqui que é o seguinte, eu vou levar o Manga pro Brasil. Você não tem como arrumar uma casinha aí no Retiro dos Artistas pro Manga ficar? Ela falou, não, Marcelo, pô, mas ele é jogador de futebol, ex-jogador. Eu falei, eu sei, meu, mas é artista, caramba, por que um jogador não pode ser um artista? Né? Falar com o Stefan, cara, daí, putz, cara, aí saí da casa do Manga, fui pro hotel, voltei no outro dia para gravar com ele lá, numas áreas de uns vulcões desativados, muito bonito, Quito, para quem não foi, vale a pena visitar. E aí estou gravando com ele lá no alto, assim, 2.800 metros, tal, não sei o quê. O câmera até perdeu o gás, eu não. Acho que estava com o gás total, né? Pensando, pô, tem que virar. E aí o Stepan me mandou uma mensagem, Marcelo, pode trazer o Manga que eu vou arrumar a casa para ele, só que é o seguinte, ele precisa reformar essa casa, aí você me ajuda. Aí, cara, a matéria foi essa. Era para ser uma matéria, virou um programa, chama A Última Cartada de Manga. Deve estar no Disney Plus. Deve estar por lá. Ou na internet também tem uns trechinhos, A Última Cartada de Manga. E aí trouxe ele pro... Cara, no dia seguinte a gente recebeu essa mensagem, eu fui buscá-lo pra gente ir para o aeroporto. Cidade fechada, ninguém... Eu fui levá-lo pra gente almoçar antes de embarcar, só a gente no restaurante, não entendendo nada, cara. Covid. Nossa, puta, 23 de março. Aí nas ruas vazias, e lá eles carregam um caixão assim, cara, em multidão, e sai andando, aí passou um funeral só assim. Falei, putz, cara, e agora, né? Aí fomos pro aeroporto, cara, Eu tenho quase certeza que nosso foi o último voo que saiu de Quito, cara, que daí fechou tudo. Chegamos no Panamá, eu com o Manga, o Fábio Lunardi, um abraço pro Fabão, se ele assistir. E vai assistir, e a Cecília, a mulher dele. Chegamos no Panamá, um inferno de gente. Tá. No nosso avião tinha nós 4 e mais 3 casais no máximo, assim. E aí quando a gente chegou no Panamá, para pegar o avião pro Brasil, a rapaziada vindo da Disney, aqueles negócios, chapéu panamenho e tal. Eu falei, cara, e agora? O Manga vai pegar Covid e eu vou matar o velho. Foi só isso. A matéria que tá dando tudo certo. Eu não contei pra ele que tinha descolado a casa pra ele no Rio. Não contei. Porque ia fazer a surpresa, o encontro dele com o Stepan e tal, né? Sim. Cara, eu vim piscando, velho. Piscando mesmo. Aí deu tudo certo. A gente chegou numa sexta-feira 13. Eu acho que foi de fevereiro, cara. Fevereiro ou março? Março, né? Pandemia, fechou. 13 de fevereiro de março, uma sexta-feira. Não, fechou dia 23 de março, que é meu aniversário. Falei, porra, meu aniversário fechou tudo. Porra, foi uma sacanagem do caramba, cara. E aí, cara, sabe o que aconteceu? O pior de tudo, eu quase perdi o emprego. Por quê? Fechou o aeroporto de Quito, o Manga não pôde voltar mais. E aí eu liguei pra TV e falei, o que eu faço com o Manga? Pô, você não arrumou uma casa pra ele? Eu falei, não, essa casa tem que ser reformada, cara. Eu tinha que fazer uma campanha que o PVC me ajudou, o Milton Neves me ajudou também.
A gente levantou na época acho que 23, 24 mil reais para fazer a reforminha da casa e comprar uma geladeira, cama, essas coisas para ele, né? E aí o pessoal, não, traz ele para São Paulo então. Aí trouxe para São Paulo, ficou no hotel lá perto de casa, Perdizes, lá 4 estrelas, quase 3 meses. Eu falei, cara, eu vou perder o salário, vou perder o emprego. Vamos fazer você pagar. E ia perder o casamento também, porque a Cecília, a mulher dele, queria tomar remédio para dormir, gostava de uma bisnaguinha, não sei o quê. Cara, eles vieram pro Brasil com $10 no bolso, eles não tinham nada. Nossa, você salvou a vida então. Você salvou a vida. Então nós ajudamos. O jornalismo serve para isso. Poxa, mas é isso que eu falo. Não só ajudar, você contando sua história, tudo isso, é que muitas vezes, quando é sobre nós, é mais difícil de colocar num papel. Sim. Né? Mas você tem uma história muito bonita, né? Inclusive, quando eu fui buscar você na sua casa, eu estava conversando com a tia, né? Sim. E falei assim, nossa, a história dele é muito bonita, tem que ser contada. Então, colocar, acho que isso no papel, ou mesmo, que nem a Estelinha falou, vamos fazer, né? Poxa, eu acho que é sensacional. Eu seria uma pessoa que gostaria muito de ler ou assistir, né, a sua história. Eu acho que não tem que esperar muito lá na velhice, não. Eu acho que já tem que ser uma coisinha nos projetos. Mas se tiver que contar, tem que contar tudo. Mas é isso aí, cara. Que o bicho vai pegar, irmão. Vai ser 800 páginas. Jornalista páginas. não pode mentir. Vai ser uma bíblia. Vamos ver. Eu acho assim, André, eu vejo, Eduardo, também o seguinte, cara, eu não sou... Pode ser que a questão agora da idade chegando, a gente ficando mais maduro, a questão da doença, eu posso ser as pessoas falam, pô, cara, isso é uma inspiração, cara. Pô, é o 3º ou 4º ano que eu sou o melhor repórter da ESPN, avaliado como o repórter mais produtivo. Ano passado eu dei um furo de reportagem mundial com o Richardson, o Pombo, né? A gente foi para Londres para fazer, eu fui para Manchester para fazer o Casemiro, consegui fazer o Richardson em Londres. Ele já tinha falado para o mundo todo que ele estava com depressão, só que ele não tinha falado para o mundo todo que ele estava com pensamentos suicidas, que ele estava pensando em se matar. Foi o furo mundial, Edu. Furo mundial, cara, foi assim. Tem aí, tem no Disney Plus também, quem tiver possibilidade, vai lá, Richardson, vírgula, o Pombo é gente, que é um título que eu dei para o programa também. Entrevistei 32 pessoas, são 2 programas de 1 hora cada um, assim, são 2 episódios. Muito bom, que conta. Pô, cara, os caras para virarem jogador do jeito que eles viraram, tanto o Casemiro, que agora está em baixa também, mas foi um cara com 5 títulos de Champions League e tudo mais. Esses caras se dedicaram muito. Se a gente acha, eu até falei para eles, para os dois, falei, cara, eu me sinto um vagabundo perto de vocês, porque contando a história deles, por isso que eu acho que eu tenho que ficar desse lado do balcão, contando história e não contar a minha, sabe? Sua história. Eu acho que pode ser, do ponto de vista de vocês, generosos, pô, legal. Mas eu gosto de contar a história. E quando você conta a história desses caras, pô, esses caras comeram... Cara, você fala, o pão que o diabo amassou, nada, cara, é muito mais do que isso, cara. Os caras viveram, porra, traumas, assim, que são... Jamais ia imaginar, né? Sem pai... Sabe, o Richardson era um bandido, cara. Assim, tinha tudo para se tornar um bandido, vivia no meio do tráfico e não virou um traficante, você tá entendendo? E jogavam bola assim o dia inteiro. Às vezes, pô, tem primos nossos que tentaram jogar, né? O seu pai jogava, o tio Ayrton jogava legal, né? Mas assim, eu falo para a criança que alguém fala assim, meu filho quer fazer teste no Corinthians. Eu falo, cara, você acha que seu filho treina muito? Fala para ele que é pouco, cara. É muita dedicação para se tornar. Além de ter habilidade, vocação, talento e tudo mais, a dedicação é muito grande, né, cara? Então, é gostoso mexer com o esporte porque você encontra essas histórias pelo caminho, que são histórias humanas, né? Parece que são tão distantes da gente. Pô, o Richardson hoje ganha 9,5 milhões de reais, você tá entendendo? Pô, o cara não tinha grana para comer, cara. A mãe dele, porra, casou com 500 caras que trabalhavam no cafezal. Gostava, sabe, da coisa, sabe? O pai, porra, também trabalhava numa pedreira e ninguém... O Richardson foi criado jogado para outro, e todo mundo falava que o menino era um bandido. Você tá entendendo? Então, cara, como que o cara conseguiu chegar a virar Richardson, cara? Que hoje também em queda, tomara que volte, né, Edu?
Eu tô até com o pé meio frio aí, que todo mundo que eu tô fazendo tá ficando cagado. Eu faço os caras, põe os caras no ar, conta história, os caras. Caramba, que pé frio, né? Mas é muito bom fazer, porque, cara, o jornalismo também é o seguinte: a pessoa tem que gostar de contar história e gostar de sair, cara. Sair. Eu me sinto muito feliz de sair, cara. Conhecer novos eu lugares. fico muito em casa, assim, escrevendo. Quando eu estou fechando um documentário sobre o Abel Braga, agora que é o Abel Grande, né? Que é um querido, tem uma história muito dramática de um filho que caiu do 6º andar, né? A versão deles, ele tinha epilepsia, né? E o menino estava no banheiro, saiu e caiu do 6º andar, assim, de um triplex dele, assim, maravilhoso. O cara, porra, sabe, perdeu um filho com 17 anos, né? O cara tem uma história legal no futebol, uma história humana. Então, cara, tudo isso daí, eu acho que tem que gostar de contar história e gostar de sair, conhecer gente, sabe, cara? Sim. Eu gosto de ir no boteco e conhecer o seu dito do boteco. Ô, seu dito, qualquer cachaça boa e tomamos junto. Onde é o não sei o quê? Tem ali. Aí você vai descobrindo, você vai garimpando. Não que necessariamente para ser jornalista tem que tomar cachaça, né? Na minha época era muito, né? Os caras morreram muito de cirrose por causa disso. Minha época era muito cachaça. Cachaça violenta mesmo. Maconha ali para aperitivo e cocaína para ficar mais, né? Quando eu tinha meio desanimado. Então, não é isso. Se fosse para você linkar hoje o momento mais importante na sua área de jornalismo, qual que seria? Cara, Pelé, velho. E não é porque o Pelé é o Pelé. Não é porque o Pelé é o Pelé, não. Cara, aconteceu uma coisa muito louca. Quando ele morreu, eu conheci o Pelé, cara, quando ele fez 70 anos, né? E aí um mestre meu de jornalismo, que se chama Roberto Salim, além do Zé Trajano, Roberto Salim falou assim, o Gominhos, ele me chama de Gominhos, de Gomes, né? Gominhos, vamos fazer uma novelinha do Pelé. Eu falei, novelinha, beleza, 70 anos. Ele falou, vamos fazer 70 vezes Pelé, 70 capítulos da história do Pelé. Tem também aí, eu acho que no Disney Plus, você bater, tem aí. Foi até o finalista do prêmio Embratel, a gente perdeu pro PP. Olha que sacanagem, os carioca pisaram na bola com a gente lá. Mas, cara, aí começamos a fazer 70 vezes Pelé. Isso daí foi uma coisa muito interessante, que a gente abriu a história do Pelé como nunca foi aberta, né? A gente, entrevistou a primeira namorada, a Romizeta que ele tinha em Bauru. Cara, descobri, achei que era um furo de reportagem, mas eu burrão, não sabia, depois eu vinha saber, que eu liguei pro cartório de Três Corações para saber a data de nascimento do Pelé. Aí a menina falou assim, tá aqui. Eu falei, não, é só nascimento. Ela falou, tá aqui o livro. Aí começou a ler o nome do pai e da mãe, eu sabia de tudo, tinha pesquisado. Foi a data de nascimento, era 21 de outubro de 1940. Eu falei, como é que é? 21 de outubro. Eu falei, não, pô, é 23. Ele falou, não, tá aqui 21. Eu falei, pô, ele faz dia 23? Não, é 21. Putz, cara, começamos aí a matéria. Aí ele começou a assistir, falou, porra, mas eu não sou Libra, eu sou Escorpião. O Pelé, né, mano? Só que em 69, um jornalista fantástico que é vivo até hoje, graças a Deus, Zé Maria de Aquino, que foi diretor de redação da TV Globo, Zé Maria. Ele, em 69, o ano que eu nasci, ele descobriu essa história Porra, nos registros antigos mudava a data, né? Sim. Mas só que a gente começou a novela da vida real dele assim, cara. Pelé já não é mais Escorpião, é de Libra. Aí fizemos um mapa astral, virou inferno, cara. Aí a mãe dele, Dona Celeste, era viva, assistiu. Daí eles receberam a gente para desmistificar isso. Nossa. Aí ela falou, não, isso nasceu da minha barriga, tem gravado, tem na internet isso daí, 70 vezes Pelé. Dona Celeste, a morte dela agora, colocar aí ESPN, vai achar isso aí. Então, cara, isso daí foi uma coisa muito legal. Aí acompanhei ele bastante, fiz algumas reportagens com ele, que era muito difícil, porque o assessor dele, ele mesmo também, o Pelé, só dava entrevista para a TV Globo, que ele tinha um raciocínio que era o seguinte, cara, é melhor eu falar para um só e atingir milhões do que eu falar para 40. Que era desgastante, cá entre nós, ser Pelé devia ser foda. Né? Imagino. O cara não podia sair de casa, né? E, cara, na morte dele, eu acho que o momento mais importante são 3. O terceiro é mais importante, mas eu vou te contar. Dia 28 ou 29, o Edu, que ele morreu. Ele morreu dia 29. 29, né? Dia 29, quando ele morreu,
Eu tava em casa, aí eu peguei, já liguei pro motorista da TV e falei, passa aqui, vamos descer agora. Daí, puto, quando eu liguei na TV, os caras, peraí, calma, eu vou ver o carro, eu já tava na estrada, irmão. Olha como o jornalista tem que ser também, enxergar a frente. Sim. Se depender da burocracia, você não faz jornalismo. Você tá entendendo? Sim. Então o cara provar, eu falei, irmão, já tô aqui em Santos, cara. E foi a primeira vez que eu entrei ao vivo. Pô, tenho tantos anos de profissão, mas eu não sou o cara de aparecer no vídeo porque eu não gosto mais. O ramo brasileiro me traumatizou. Então, cara, eu entrei ao vivo na casa do Manuel Maria, que é o melhor amigo do Pelé, um paraense, que jogou no Santos também, né? Naquele Santos fantástico. Sim. O Manuel Maria é um dos ídolos eternos do Santos vivo, né? Aí liguei para Maria Lúcia, que é a única irmã viva do Pelé, que é uma querida. Um beijo, Maria Lúcia, eu vou mandar o podcast para ela assim também. Querida mesmo, assim, a única irmã viva, que era em 3, morreu o Zoca, Pelé, e agora tá a Maria Lúcia. Aí liguei para cunhada da Maria Lúcia para ver se a Maria Lúcia me atenderia no dia da morte. E eu descendo, chegando lá às 7 da noite, em Santos. Aí ela falou, não te atendo hoje não, mas te atendo amanhã. Eu falei, pô, beleza, cara, vou fazer uma exclusiva, né? Ninguém vai entrar na casa dela, cara, a imprensa do mundo todo queria entrar lá. Aí liguei pro Manuel Maria, o Manuel Maria, pô, 11 horas da noite, no Sport Center, a última edição. Aí eu fui pros caras e falei, ó, é o seguinte, eu vou entrar ao vivo com o Manuel Maria encerrando o Sport Center, beleza? Uau, os caras, tá legal. Só que o Manuel Maria já tinha entrado no Sport TV. Aí entrei com ele emocionado, pô, o cara amigo, o melhor amigo do Pelé é o Manuel Maria, o melhor amigo do Pelé. Aí ele falou umas coisas, ele cantou uma música que ele fez junto com o Moacir Franco, do Pelé, encerrou lindo. Falei, caraca, entrei ao vivo, é mole? Falei, que é isso, hein? Depois de velho. E no segundo dia, no dia 30, aí sim, a Maria Lúcia falou que me receberia meio-dia lá. Daí entrei ao vivo da casa da mãe do Pelé com a Maria Lúcia. A mãe ainda estava numa cama, com Alzheimer, muito debilitada, a dona Celeste. Maria Lúcia entrou comigo na sala, falei, caraca, velho. Nossa Senhora. Só eu fiz. Aí entrei lá, porra. Aí, pô, foi muito emocionante mesmo. Porque ela era meio assim, apesar de ser irmã mais nova, ela comia o toco do Pelé, o Dico, que ela fala, né, em todos os aspectos. Pelé é um cara que nunca soube lidar com dinheiro, cara. Sabe, isso aí as pessoas não sabem. Pelé era um cara muito assim, mulherengo. Acho que pior que eu vou ser o Neto. Eu vou ser o Neto. E o Zó junto, né? E o Zó também. O tio Zé não, também. O Zó já foi, não dá pra falar, agora, senão fica ruim pro Zó, hein? Então, cara, entrei com ela ao vivo e ela tocou no assunto da Sandra Regina. Ela falou, pô, eu queria falar sobre a Sandra Regina. E falou, né, das injustiças que o povo brasileiro sempre pegou o Pelé como a grande mancada dele não ter assumido a Sandra Regina. E ela explicou por quê, mas aí eu não vou contar, as pessoas precisam buscar isso daí na internet, tem também. Mas na mesma época ele assumiu a Flávia, que do jeito que a Sandra Regina chegou, já com o marido evangélico, pastor querendo grana, a abordagem chegou estranha e aí virou um inferno e não assumiu. Mas aí é o seguinte, aí eu fiquei fazendo muita reportagem porque ele foi enterrado no dia 3, né, Edu? Foi um tempo de velório, né? Eu fiquei fazendo muita matéria lá, fiz o Didi, o cabeleireiro dele, fui lá cortar o cabelo igual do Pelé, imagina, cabelo liso, aí tentando. Aí peguei uma sobrinha dele, filha da Maria Lúcia, fiz o Réveillon sem Pelé, sabe, cara? Pô, as puta histórias assim, cara, sensacional, né? Muito legais. Só que o ponto mais alto de tudo, aí você pode colocar também na internet, quem tiver interessado, claro, tô falando tanta merda aqui, mas quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre isso daí, quem se interessar por jornalismo, tem lá no dia 3, é o seguinte, do dia 2 pro dia 3, eu falei pra minha equipe assim, pro câmera e pro assistente e pro motorista, que tinha motorista, estava cheio naquela época, hoje só tem assistente e câmera. Eu falei, galera, é o seguinte, nós vamos sair do hotel às 2 da manhã. Os caras, porra, por quê? Eu falei, cara, não me pergunta por quê, 2 da manhã. Aí saímos às 2 da manhã, a gente foi até a Vila Belmiro, eu com a minha baixa visão falei, cara, vai até o final da fila. Eu quero até o final da fila, depois eu quero até o começo da fila.
vou fazer uma entrevista com o último e com o primeiro, vou fazer uma entrevista com o Nenê Bellarmino, que é um cara que jogou com ele também, camisa 10, que assumiu depois dele. E eu falei, eu vou entrar lá no velório, que meu nome estava lá por causa da Maria Lúcia. Ela colocou meu nome lá, eu fui lá, entrei. Não era qualquer um jornalista que podia entrar dentro do velório, no campo mesmo, no gramado. Entrei com o assistente, quando chego lá encontro o Neto, craque Neto. O Neto, Marcelo, só você que me ouve naquela rádio Bandeirantes lá, o cacete, não sei o quê. A gente é muito amigo. Eu gosto muito do Neto, apesar de ser malucão, ele é um cara muito humano. Malucão no sentido, às vezes ele extrapola de ofender jogadores e aí tem uma família por trás, isso eu não concordo. Muito mais. Um abraço, Neto, siga bem caminhoneiro, como diz outro. E aí, cara, entrevistei o Neto, aí falei, puta, eu já tenho uma parte da matéria aqui, e aí o velório, o funeral, né, ia sair da vila, ia dar uma volta e ia parar na frente da casa da Maria Lúcia, da Dona Celeste, né? Aí eu tinha falado assim pros caras, falei, ó, beleza, 6 horas da manhã a gente chegou no hotel de volta, já tinha gravado isso daí, chegou lá. Pessoal, todo mundo aí da imprensa descendo, vamos tomar café. Eu chegando para tomar café, eu já tinha gravado. Malandro velho, né? Foi, pô, quem ajuda ser do Madruga, né? Como quem né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí, putz, cara, ele tinha feito metade a abertura da reportagem estava ali. Quando eu acordei às 2 da manhã, eu fui pra Vila Belmiro. Sim. Voltei, tomei café, falei, galera, vamos dormir até às 8 horas, vamos pra casa da Maria Lúcia. Eu já tinha falado com a Dani, que é a filha dela, eu falei, Dani, deixa eu entrar na casa aí, meu, fala com a mãe. Ai, você me pede tudo, não sei o que, não, cara, pô, me deixa entrar na casa. Aí, cara, cheguei lá, tipo, 9 horas da manhã. Só que a rua dela, o canal, tá lotado de torcedor, a imprensa do mundo todo, cara, helicóptero, cara. Eu entrei por trás da casa dela, ninguém sabia que tinha ali uma vilinha, estacionei o carro, encontro a Maria Lúcia ao telefone, ela desligou o telefone, eu falei, o que foi, Maria Lúcia? O presidente Lula queria vir para cá, eu falei que não, não vai vir não. Porque o caixão ia parar numa sacada com carro de bombeiro, onde ia estar a família dele para se despedir dele. Estava tudo programado isso. Sim. E quem estava lá? Só eu. Caraca, jornalista. Então, se você colocar assim, ó, na internet, repórter chora ao ver o pai cobrindo o Pelé. É Estela que escreveu. Então, assim, se colocar Marcelo Gomes e ESPN Pelé na data, lá vai ver a emoção que rolou. Cara, ali eu acho que assim, você falou do momento mágico, não é por ser Pelé. Não é por ser Pelé. Poderia ser qualquer um. Eu cobri a morte do Ayrton Senna, pô, em 94. Né? O caixão passando ali perto da TV Bandeirantes, eu era mó foca, minhoca, não sabia nem andar, nem falar laranja direito. Né? Cara, e aí eu tô lá com a Maria Lúcia, assim, a gente subiu, a sacada era a casa da Voz Celeste, mas o Pelé já estava com dificuldade financeira, ele já tinha vendido essa casa para um cara que permitiu que entrássemos lá e ficássemos na sacada, porque a casa ao lado era a casa da Maria Lúcia, não tinha sacada, e a avó estava num quarto sem saber que o filho morreu, Dona Celeste. Com Alzheimer, né, inconsciente, não sabia, estava lá com sonda. E Maria Lúcia, com alguns familiares, nenhum dos filhos. Né. E aí na hora que eu fui microfonar a Maria Lúcia ali antes de entrar no ar, tal, não sei o quê, pô, e a cobertura rolando, o dia inteiro falando, o caixão está passando por tal lugar, os repórteres espalhados por todo lugar, e apresentador, o William Tavares com o Oswaldo Pascoal falando, então eu, na hora que fui microfonar ela assim, pô, até então ela não tinha chorado perto de mim, daí eu dei um abraço nela, cara, choramos, mano, choramos. Ali foi o momento. E eu chorei assim, porque eu falei, cara, só eu tô aqui, cara, do lado dessa história que vai acontecer aqui, cara. E com muito carinho por ela, assim, muito respeito. O marido dela jogou futebol também, chama Davi, Benedito Magalhães. Davi jogou no Santos, no Corinthians, no Cruzeiro, no Grêmio. É sensacional. Mas só que não teve, pô, é o cunhado do Pelé aqui, pô. E, cara, na hora que a gente ficou muito tempo no sol, assim, cara, que atrasou a passagem. Sim. Na hora que o caixão parou na frente da sacada, irmão, porra, eu com a minha baixa visão, eu consegui enxergar o vermelho do carro de bombeiro
e o marronzinho ali do caixão. E aí o pessoal me chamou, Marcelo Gomes, o que você está sentindo por aí? Cara, a torcida do jeito que gritava e cantava. Aí eu comecei a falar assim, falei, cara, eu tenho certeza que a imagem que todos aqui estamos presenciando não é o Pelé no caixão. A imagem que a gente está presenciando e o áudio, a energia que estamos sentindo aqui, é como se o Pelé estivesse passando em cima de um carro de bombeiro, sentado numa cadeira, num trono, acenando para todo mundo. Puta que... Cara, até arrepia. Puta. Sabe? E aquilo ficou muito marcado, assim, cara, porque, putz, foi a terceira vez que eu entrei ao vivo no ar. Imagina. Eu nunca tinha entrado, pô, eu sempre fazendo, escrevendo e produzindo. Sempre atrás, né? Produzindo. E entrar ao vivo, cara. E entrar ao vivo é aquele negócio, você fala, não tem Qualquer volta, coisa, né, cara? não tem como. E foi muito emocionante, cara. Foi muito emocionante, porque aquilo viralizou também. Eu recebi muita mensagem, as pessoas, cara, meu, você conseguiu transmitir. Porque é difícil na televisão ou rádio. Acho que o rádio consegue mais, porque sonoriza, né? Tem uma sensibilidade maior, assim, né? Mas você não consegue passar na televisão aquilo que você está vendo, cara. Eu fiz Rally dos Sertões, saindo de São Paulo até Fortaleza. Você não consegue passar a emoção que é você andar numa estrada com os carros virando 230, 240 por hora, cara. Não consegue. Não consegue. E assim, sabe, você não consegue a poeira, o cheiro, o barulho do carro, a energia. E, cara, eu acho que ali eu consegui passar alguma coisa, cara, assim, de uma sensibilidade que é do além, cara. Aquilo é inexplicável o que aconteceu. Quando vocês puderem, puxem. É mais fácil puxar assim, repórter da Globo chora ao ver o pai cobrindo o Pelé, que é a minha filha que escreveu. E lá tem esse vídeo da Estela, né? Puxaram da ESPN, tá na internet. Não, pesquisar assim. Eu acho que eu falei uns 30 segundos, cara. Falei, baixou alguma coisa ali, cara. E é engraçado que até hoje, assim, cara, vira e mexe, sonho com Pelé. Eu podia sonhar com a Xuxa, né? É o ramo brasileiro, né? Marcelão, para finalizar, passamos já até mais de 1 hora, já estou até bastante aqui com você. Cara, a gente vai ouvindo nós, pô. Chama o soninho, muda o programa para Chamando o Soninho. Chamando o Soninho. Eu queria finalizar com uma pergunta que eu geralmente faço para as pessoas. Como o Marcelo gostaria de ser lembrado no futuro? Cara, eu tenho até... Complexo. Um homem generoso. Um homem generoso. Bonito. Trabalhador, honesto, que meu pai sempre foi, nosso avô, Ernestino de Campos. Generoso. Humano. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado mesmo, irmão. É nóis. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado a todos vocês aqui por esse episódio. Gostaria muito mais de ficar aqui. A gente ficaria faz 3 horas. Eu depois até a próxima vez trazer cerveja, né, Marcelo? A gente fica tomando cerveja. Tá louco, a gente fica tomando uma aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, e até... Eduardo Galvão. Obrigado a todo mundo da equipe aí. Generosos, muito queridos. E vida longa para vocês. Que assim seja para todos nós. Até o próximo episódio.